É uma alegria para mim saber que você está aí e eu estou aqui com meu coração transbordando para poder falar com você algo tão glorioso. Não apenas que Deus te ama, mas Deus não ama você lá de cima. Ele quer demonstrar o amor dele, a bondade dele, de uma maneira tão grande, falando ao seu coração. Não existe um momento sequer que os olhos do Senhor Deus não permanecem fixados em você. E a maneira dele falar de modo bem objetivo ao seu coração é através da palavra dele. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus simplesmente, ela é a palavra de Deus. Quando eu tenho a Bíblia aberta, à medida que eu vou lendo, Deus está falando comigo. E a palavra dele, ele tem sempre o sim, ele tem o amém. Tudo que ele nos instrui é para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nós temos um relacionamento com o nosso Criador, mas ao mesmo tempo temos relacionamento no sentido horizontal também com o nosso próximo. Jesus, no chamado Sermão do Monte, é o sermão, apenas 3 capítulos da Bíblia, mas este sermão traz ao nosso coração, todas as vezes que lemos, uma mensagem tão profunda, tão gloriosa, tão duradoura. Nós podemos lê-lo e sempre vamos encontrar um novo insight. Por isso que o poder da palavra de Deus, ela tem algo que nos instrui, principalmente no momento que nós estamos vivendo, em dias tão conturbados, dias de definições, precisamos realmente pautar nossa vida pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, não uma sugestão, mas um mandamento. Ele diz, orai sem cessar. Mas como é orar sem cessar? É igual respirar sem cessar. Oração não é simplesmente você se ajoelhar, fechar os olhos ou com olhos abertos e fazer uma oração e ficar repetindo só aquela oração. Não é isso. A oração se torna, como nós tiramos as 2 primeiras letras dessa palavra oração em português, fica a palavra ação. Eu preciso viver o que eu estou orando. Eu preciso viver a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que Ele tem ensinado para realmente eu ser aqui na terra aquilo que Ele sonhou que eu fosse. E o Sermão do Monte, Jesus termina de uma maneira tão gloriosa, falando sobre o mal do nosso século, falando sobre como que seria nesse último momento da história da humanidade. Nós estamos vivendo um período, um epílogo tão forte. Diz a palavra que a ciência nos últimos dias se multiplicariam. E hoje você observa como você tem um celular, um telefone. Há 10 anos atrás era uma coisa. Aqueles telefones antigos da gente discar assim, que tinha um valor tão grande. Aquilo valia um táxi, um carro, um táxi. Valia mais, um telefone valia mais do que um carro. Hoje, não tem valor nenhum aquele telefone mais. Por quê? As coisas evoluíram. Mas hoje, terminando aqui o Sermão do Monte, Jesus toca num ponto, que é a ansiedade. E o capítulo 6 de Mateus fala exatamente sobre essa situação, que é ansiedade. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Por que andais ansiosos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham,
nem fio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele termina o Sermão do Monte dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A última advertência de Jesus, fechando o seu sermão, toca para todos nós do presente século. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Nem eu, nem você conseguimos viver o ontem. Nem eu, nem você conseguimos viver o amanhã. Nós só temos realmente um dia para ser vivido. Isso pode parecer algo assim tão complicado, mas é tão simples. Quando nós realmente escolhemos viver um dia de cada vez e escolhendo fazer a vontade de Deus nesse dia, tudo é tão diferente. Passamos não apenas a desfrutar de uma doce paz, mas de uma convicção tão grande que não vivemos aquela pressão do ontem e não tampouco a ansiedade pelo amanhã. Por quê? Se a vida não for leve, nós vamos viver uma vida pesada. Por isso que Jesus, ele abriu os braços e ele dizia: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. E ele disse: não adianta você ficar ansioso pelo dia de amanhã. Amanhã não chegou ainda. Por que você vai ficar sofrendo hoje a expectativa do sofrimento de amanhã? Se temos só hoje para viver. Enquanto você não desfrutar dessa verdade, eu sempre falo, eu tenho sonhos para viver até 100 anos. Mas eu só tenho hoje para viver. Quando eu tenho um dia para viver, eu procuro viver esse dia de uma forma plena. Eu procuro viver esse dia de uma forma tão abundante. Eu procuro viver esse dia fazendo o meu melhor. Eu procuro fazer esse dia amando as pessoas, não deixando acumular no meu coração qualquer tipo de mágoa, desprazer, falta de perdão, de misericórdia. Pelo contrário, nós não podemos viver assim. Nós temos que ter esse entendimento que, se eu tenho essa preocupação tão forte pelo dia de amanhã, não significa que você vai ser irresponsável pelo dia de amanhã. Não, eu já sou aposentado pelo INSS. Tem pouco mais de 10 anos que eu já sou aposentado. Não significa, para você entender isso, que você também não vai fazer não sei se você tem INSS, para depois que você parar, continuar recebendo alguma coisa. Mas você precisa ter uma compreensão simples da vida. Enquanto isso não for realidade para você, você olha para a sua vida, olha os dias que vão passando, olha a sua própria casa, olha situações e muitas vezes você parece que chegou a um nível que você diz assim: mas eu gostaria de ter sido, eu gostaria de ter feito, mas não tem jeito de você voltar atrás. Mas a vida sempre oferece uma oportunidade. A vida sempre nos oferece um recomeço. A vida sempre nos oferece uma porta aberta. Por isso que a Escritura diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Eu não posso viver amanhã. Por isso que quando nós acordamos, nós temos que proclamar um versículo que está aqui na Bíblia que diz assim: está escrito aqui, este é o dia que Deus fez. Eu vou me alegrar,
eu vou me regozijar nesse dia. Deus me ama, é algo tão celestial, tão glorioso. É isso que traz alento. Quando você tem essa compreensão que não há um momento sequer que o Senhor te despreze, te abandone, te deixe. Ao contrário, Ele sempre tem o melhor para o seu coração. Você não pode, de forma alguma, abdicar dessa prioridade, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na sua história. Viva o que está escrito aqui. Deixe seu coração ser tão leve. Não é um coração irresponsável, não, mas leve. Leve no sentido assim, de não carregar tanto peso. Você não consegue comer 3 pratos de comida de uma vez. Você não consegue vestir 4 camisas de uma vez. Você não consegue calçar 3 pares de sapatos de uma vez. Então, muitas vezes você tem tantas coisas que não tem sentido para a vida. Muitas vezes você quer disputar com outra pessoa, mas isso se torna inveja. Cuide da sua vida, viva você, viva para sua casa, viva para sua família, viva de um modo tão bonito, viva procurando viver assim aquilo que é a vontade do Pai para o seu coração. Viva experimentando essa alegria tão gloriosa de saber que o Senhor se importa com você, que Ele te ama, que Ele continua tendo o melhor para a sua vida. Mas, por outro lado, você nunca vai deixar de negligenciar a gratidão que você tem a Deus pelo fato de você estar vivo até agora. Sabe, essa gratidão não é que Deus vai ficar assim tão maior, achando que você é isso, aquilo outro. Não, é para você mesmo conhecer o amor, a misericórdia que Ele tem por você. A vida é muito maior do que você já experimentou. A vida que Deus tem para você não é apenas essa. Ele disse, olha, eu vim para que você tenha vida. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a vida que quer que você tenha. Ele é a vida que quer que você desfrute dela. Ele é a vida para você realmente caminhar com Ele, experimentar o favor dEle, experimentar a misericórdia dEle, experimentar. Ele é a vida. Então você tem que andar assim com Ele. Aí você diz, mas eu queria que toda a minha família andasse unida com Ele, comigo. Mas você tem uma bênção. A palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não apenas a salvação é só para você, mas ela envolve também toda a sua casa. Toda a sua casa é você. Se você é casado, seu cônjuge, seus filhos, um dia seus netos. Quem sabe você vai ter até a aventura de ver os seus bisnetos. As suas ações hoje, o legado que você deve deixar para a sua família é esse legado de fé, o legado da sua integridade, do seu testemunho, da sua comunhão com Deus. O resto, deixa nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele disse, o mais eu vou fazer. E quando Ele diz que vai fazer, Ele vai cumprir tudo o que Ele disse que Ele vai fazer. Então, tome posse dessa promessa, desfrute dela, jamais negligencie o que você acabou de ouvir agora. Procure experimentar cada vez mais e mais esta alegria de caminhar com Ele, de viver com Ele, de andar com Ele e sempre sabendo que o Senhor Deus é bom, que a misericórdia dEle dura e dura para sempre. Experimente realmente lançar sobre Ele isso que está aí, trazendo amargura ao seu coração, trazendo tristeza. Então, se você está vivendo nos caminhos do Senhor, desfrute dEle. Por quê? Ele é bom e a misericórdia dEle, o quê? Dura para sempre. Eu te abençoo para que você possa continuar vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém.